Muito boa noite a todos. Imensamente felizes de estar recebendo todos vocês, mas sem sombra de dúvida, mais felizes por estar recebendo o GPET. E estamos recebendo esse GPET única e exclusivamente pela generosidade de Sewan Punso, que é o responsável pela Tibet House aqui ao lado, certo, desta sede, e pela doutora Elisa Cossassa, que é a presidente da Tibet House do Centro Brasil. A gente também conta com a generosidade de Mrs. Pili, que nos traduz um pensamento que não é tão simples de ser abordado, muito menos de ser compreendido por nossas estruturas cognitivas, por nossa herança filosófica, por nosso saber, certo, e nosso afazer cotidiano. Não preciso, certo, reiterar a satisfação que temos de ter a todos vocês aqui. Apenas para quem não conhece o GPET, que esta é a segunda vez que está aqui no Brasil. Ele é professor do Drepung Losseling Institute em Atlanta, nos Estados Unidos, e trabalha em parceria com Geshe Lobsang Tenzin Negi, que é PhD da Emory University. Eu acredito que na próxima semana, em agosto, ele estará chegando, no certo, aqui ao Brasil também. Obteve o grau de doutor em metafísica budista pelo Drepung Losseling Monastery University em 2001 e depois o título de doutor em tantrismo budista pelo Union Mosque Monastery no sul da Índia em 2002. Antes de se mudar para os Estados Unidos, GPET serviu ainda como professor no Langring Tibetan Buddhist Center em Johannesburg, na África do Sul, durante 4 anos. Fazemos votos de que esta segunda visita seja o suficientemente inspiradora, não é certo, para ele, sem sombra de dúvida que o será para nós, para que tenhamos em um futuro, não é certo, bem próximo, uma outra possibilidade de nos inspirar com sua experiência, fundamentalmente com sua capacidade singular de transmitir estes ensinamentos em uma linguagem que seja acessível para nós. Muito obrigada, Geshe-la. Okay, now, first of all, I would like to say thank you very much to all of you, especially her, to arrange this event. Today's main topic is Nagarjuna philosophy. So, of course, the Nagarjuna is one of the very great scholars during the 2nd centuries. One of the very important Buddhist scholar. Yes, we can't discuss like all the detail of his philosophy. It will take very long and it makes you more confused. So I will try to talk about the main point, what is where he emphasized and why he emphasized on a specific that philosophy. So it goes in the one and give you detailed information about that, then rest of the others, his philosophy will much easier to understand from that point. So that's why today I would like to talk about his fundamental of philosophy. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, especialmente a professora Lia por organizar esse evento. E o tema de hoje, então, é a filosofia de Nagarjuna. Nagarjuna foi um grande mestre indiano do século II e naturalmente, não seria possível ele explicar para nós todo o trabalho de Nagarjuna, toda a filosofia de Nagarjuna. Então, ele vai pegar o ponto principal do pensamento de Nagarjuna e explicar para nós em detalhe. Se ele fosse explicar tudo, a gente ficaria mais confuso do que a gente aprenderia, né?
Então ele vai pegar o principal ponto, explicar direitinho esse ponto para nós, e daí ficaria mais fácil então depois a gente seguir e estudar os outros pontos da filosofia dele. So, Nagarjuna, actually, the history point of the Nagarjuna was quite complicated. You know, some scholars say Nagarjuna came in this world before the centuries. After Buddha passed away, after 400 years, he been here. Somebody says after 600, the history is quite complicated. And I'm not good in the history, actually. General, it is saying in the 2nd centuries. But my focus is the philosophy, where he taught us why we so much respect to this scholar is because of where he explanation, where he delivered the philosophy, which is very important, very profound, and it's not just as education, like an academic. So it's more in a practical. So if the person who studied that, who experiencing in his philosophy, and that will huge benefit to reduce their own negative emotions, for instance, like attachment, anger, jealousy, or all those negative emotions. So huge benefit to reduce that. So that's why we're seeing him as one of the really the great scholar. So we pay huge respect to the Nagarjuna. Então a história de Nagarjuna é meio complicada, né? Uns dizem que ele surgiu 400 anos depois do Buda, alguns dizem que ele surgiu 600 anos depois do Buda, então não tem muito consenso a respeito disso. E o Geshe diz que ele mesmo não é muito bom em história, então ele não vai saber esse tópico, né? Mas em geral se diz que Nagarjuna nasceu então no século II. Mas a maior importância de Nagarjuna ele era um grande erudito, um grande estudioso, mas a importância de Nagarjuna, a razão pela qual nós temos tanto respeito por Nagarjuna é que a filosofia dele, embora seja de grande erudição, ela tem uma importância prática muito grande, experiencial muito grande. Então se alguém estudar, praticar, experienciar o que Nagarjuna ensinou, essa pessoa vai ter um enorme benefício e vai conseguir eliminar as principais aflições da mente, né? Então apego, raiva, todos esses venenos mentais, né, seriam eliminados por meio do ensinamento que Nagarjuna trouxe. Então é por essa razão que a gente tem tanto respeito por ele como um grande mestre. So, general, when the Buddha came in this planet, after when he achieved enlightenment, Buddhahood, he taught variety dharmas, right? So many. But among there's a three mainly. It's called turning the wheel of dharma 3 times. First, second, and third time. The first time he taught the Four Noble Truths, which is, the foundation of the Buddhism. But the second wheel of dharma, which is called perfection of wisdom, is called the Prajnaparamita Sutra. That sutra taught Buddha, I think he taught in one of the specific place in India called Bihar, the state name called Bihar, and specific area called Vulture Peak. So that area, the Vulture Peak, there's a mountain which looks like a vulture. So on that mountain, he taught the Prajnaparamita Sutra, which is called Perfection of Wisdom. So the Mahayana Buddhism, the Buddhism general is 2 different lineage, Theravada tradition and the Mahayana tradition. Sometimes they call Pali tradition and Sanskrit tradition, which is the Theravada tradition where he taught, usually most of the time he taught the Theravada Buddhism through Pali language. Mahayana Buddhism he taught through Sanskrit language. So sometimes people call Sanskrit tradition and the Pali tradition as 2. But the Mahayana tradition, the Mahayana Buddhism, one of the
source, the main text is the Prajnaparamita Sutra, that the sutra Buddha taught in second wheel of Dharma. It's called the professional wisdom. That sutra is the one of the source, the main sutra, which is the Mahayana Buddhism's practitioner study on that sutra and applying the practice where they're taught in that sutra. So, or maybe too much. Então o Buda, até o momento do processo de iluminação, ele deu muitos ensinamentos, uma variedade enorme de ensinamentos. Se diz que o Buda ensinou como se ele tivesse ensinado 3 grandes grupos de ensinamentos. Então são chamados 3 giros da roda do Dharma, como se tivesse girado a roda do Dharma 3 vezes, né? No primeiro giro da roda do Dharma, ele ensinou as 4 novas verdades. No segundo giro da roda do Dharma, o principal ensinamento que pertence a esse giro da roda é o Sutra do Prajnaparamita, ou a perfeição da sabedoria, né? O Buda deu esse ensinamento do Sutra do Prajnaparamita num lugar, no estado de Bihar, na Índia, chamado Pico dos Abutres, né? E chama Pico dos Abutres porque essa montanha tem um formato de abutre, né? Por isso que chama o Pico dos Abutres, né? Foi lá que o Buda ensinou o Sutra do Prajnaparamita, que pertence a esse segundo giro da roda do Dharma. Em geral, o primeiro giro da roda do Dharma se diz que pertence à tradição Theravada, e o segundo giro da roda do Dharma é a tradição Mahayana. Então, os praticantes Mahayana, eles estudam profundamente o Sutra do Prajnaparamita. É o principal ensinamento, a base do estudo Mahayana, né? Também, alguns chamam a tradição Theravada de tradição Pali. Se diz que o Buda ensinou o primeiro giro da roda do Dharma em Pali, e o segundo giro em sânscrito. Então, às vezes se chama a tradição Theravada de tradição Pali e a tradição Mahayana de tradição sânscrita. So, Prajnaparamita Sutra, that sutra, after the Buddha taught, then after maybe 100 years, slowly, Mahayana Buddhism slowly is declining. So that sutra was slowly disappearing in this world. So when the Nagarjuna came, I don't want to go to story, then we will miss the real philosophy. So you can find it out in Google, right? The stories. So Nagarjuna, when he came, he founded that Prajnaparamita Sutra from the Nagaland. The land's called the Nagaland. So he studied, he researched on that sutra, his emphasis on that sutra. So that sutra, what they taught is explicitly, they taught all the ultimate reality, the ultimate truths, how the things exist in explicitly. And implicitly, taught like what you call the stages of the path, the practice, the implicitly. You know, there's accumulation path and the preparation, the 5 parts and 10 bodhis, like all these things. So explicitly taught in ultimate truth, the ultimate reality, implicitly the path, graduate the paths. These 2 things. So when that sutras comes out, Nagarjuna was very much emphasized on the explicitity, the teaching of explicitity is the ultimate truths. So what is that? So for that perspective, he researched, he studied on that, then he wrote number of texts about what is the ultimate truths. Então, o Nagarjuna, primeiro, o Sutra do Prajnaparamita, os ensinamentos do Buda, eles, 100 anos depois que o Buda atingiu a iluminação, né, esses ensinamentos começaram a entrar em declínio, não se encontravam mais esses ensinamentos no nosso planeta, né? Então, Nagarjuna foi atrás do Sutra do Prajnaparamita na terra dos Nagas. Eu vou fazer um adendo de tradutor, tem um site chamado Study Buddhism, e tem toda a vida do Nagarjuna em português, quem se interessar, né? Porque ele não vai entrar em detalhes sobre a vida do Nagarjuna, mas é super interessante. Então, fechando o tradutor. Então ele foi atrás do Sutra do Prajnaparamita na terra dos Nagas, buscar o Sutra lá. E ele estudou profundamente, pesquisou, estudou profundamente o Sutra do Prajnaparamita, e ele ensinou, basicamente ele estudou também. E
no Sutra do Prajnaparamita, explicitamente, ele estudou e ensinou como é a realidade última, qual é a natureza das coisas como elas são. Né? Esse é o que ele ensinou explicitamente. Implicitamente, no Sutra do Prajnaparamita também, tem todo o caminho. Então, os cinco caminhos do Bodhisattva, tem os 10 bhumis do caminho do Bodhisattva, né? Os 5 caminhos de acumulação, tudo isso delineado ali implicitamente. Mas ele se dedicou a estudar, a ensinar sobre a natureza da realidade. Então, sobre explicitamente como é que as coisas realmente são, verdadeiramente são. So when he wrote the text specific for the philosophy and explicitly the ultimate truth, then mainly there's a 6 sort of the text called the 6 collections of reasoning. In Tibetan we call Ritso Tuk, which means 6 collections of reasoning. So among these 6 volumes, one of the text called the Tsawashira in Tibetan, which is called Fundamental Wisdom of the Middle Way. So that text is one of the, what you call, very important texts where he wrote it. Then there's 5 different texts, sort of commentary specific on different point. And not only that, actually he wrote so many texts. He's also very scholar about the medicine and all these things, but one of the main, his focus is the philosophy. So that's the fundamental wisdom of the middle way. This is the main text when he wrote it. Then what you call the philosophy of dependent origination. That word becoming very popular, very important. Since Buddha passed away maybe after 100 years till Nagarjuna came, that philosophy was completely what you call decline. So Nagarjuna revived that, right? Revived that specific dependent origination. What is that? So he revived that. So that's why it's called Nagarjuna is a revival of the what do you call Mahayana tenets, or maybe specific Madhyamika schools philosophy. So general general Buddhism divided by philosophy. There's many things. Sometimes it makes you confused, so I make sure Buddhism may be divided by philosophy. We have a 4 school. The first school called Vaibhashika school, which is Great Exposition school. Second school in the Sanskrit, Saudantika school, which is Sutra school. The third school is called the Chittamatra, which is mind-only school. And the last school called Madhyamika, which is the middle way school. These are the 4 schools divided by the philosophy, the view. What is the reality? What's meant by dependent? Then each school can explain very gross level to subtle. So that's why there are 4 schools they divided, right? So Nagarjuna is specific middle way schools revival. So after the Buddha passed away, he's the first Indian scholar study on Prajnaparamita Sutra, and that bring back the way the Buddha taught on Madhyamika school's view, the philosophy, which is completely declined, diminished or disappeared, he bring it back. So that's why sometimes they call he's the founder of middle way school, but I think that mainly he's the revival of the middle way school's philosophy. Então, o Buda, como ele tinha dito, quando o Buda atingiu a iluminação, os ensinamentos dele foram aos poucos entrando em declínio, né? E o Nagarjuna, então, com base no Sutra do Prajnaparamita especificamente e principalmente, ele acabou escrevendo grandes tratados sobre esse conhecimento, né? Sobre o Sutra do Prajnaparamita. Ele escreveu coleções
de raciocínio, que chama. São seis coleções de raciocínio, né? E o trabalho principal de Nagarjuna, que está dentro dessas coleções de raciocínio, coletâneas de raciocínios, né? O trabalho principal que está dentro dessa coletânea é a sabedoria fundamental do caminho do meio. É o principal texto que Nagarjuna escreveu. Ele escreveu muitas coisas, ele foi muito prolífico, ele escreveu muitas coisas, escreveu sobre medicina, escreveu sobre muitas coisas, mas especialmente sobre o Prajnaparamita, e dentro do Prajnaparamita, especialmente sobre a originação interdependente. Então, depois de 100 anos que o Buda tinha passado para o Nirvana, esse ensinamento tinha se perdido, praticamente, né? Então, Nagarjuna é conhecido como o revitalizador da originação dependente, especialmente, né? Ou do caminho do meio. Aí o que o Geshe já estava explicando, que ele queria que a gente entendesse direito, porque é super confuso, a gente pode se confundir muito mesmo, é com relação às escolas filosóficas budistas, né? A gente tem basicamente 4 escolas filosóficas budistas. A primeira delas é a Vaibhashika, que é também a grande exposição, esqueci o nome, a grande exposição. A segunda escola é a Sautrântica, que é a escola do Sutra. Né? A terceira é Chittamatra, ou da mente apenas. E a quarta escola, então, é a Madhyamaka, ou o caminho do meio. Né? Madhyamaka em sânscrito, né? Ou escola do caminho do meio. Então, o Nagarjuna, ele é considerado fundador da escola Caminho do Meio, porque ele trouxe de novo esse ensinamento da originação dependente dentro da escola Madhyamaka, que é a fundação do Mahayana, né? Essas escolas, elas vão crescendo elas passam do grosseiro para o mais sutil. Então vamos pensar, a Vaibhashika seria a escola com os ensinamentos mais grosseiros, vamos dizer assim, né? E a Madhyamaka seria os ensinamentos mais sutis, né? Então, Nagarjuna é conhecido como o fundador da escola Caminho do Meio, mas o Geshe acha que é mais correto dizer que ele é o revitalizador dos ensinamentos do Caminho do Meio, especialmente da originação dependente. So I mentioned earlier Theravada tradition and the Mahayana tradition. The dividing Theravada and Mahayana is not based on philosophy. These two divided by the method aspect of the path, which is Theravada traditions, they more emphasize to self-liberation, how to be cleansing one's own negative mind, right? Mahayana tradition is more concerned about other sentient beings. It's more compassion, bodhicitta, so that's the method aspect. So these are the two schools. It's not divided by the philosophy. It's the way of the method aspect. The fourth school one I'm talking here is divided by philosophy. Então ele quer que a gente tenha clareza disso. Essas 4 escolas, né, elas são escolas filosóficas. Então, como se pegasse a tradição budista e dividisse em 4 escolas filosóficas, né? Mas o que ele estava falando sobre a escola tradição Theravada, a tradição Mahayana, essa divisão entre Theravada e Mahayana não diz respeito à filosofia, né? Diz respeito ao método. Então, o Theravada, ele se preocupa mais com a autoliberação. O final do caminho é a autoliberação. E o Mahayana se preocupa mais com o outro, né? Então tem os ensinamentos sobre compaixão, sobre bodhicitta. É um método diferente de se atingir o resultado final, né, do caminho. Então não é uma divisão filosófica, é uma divisão de método. Now here the point, right? So philosophical, the Buddha's explicitly says, what is the truth? Why the Buddhism going too much about the philosophy? Because general people, when they think about the religion, they might be thinking about something vague or simple. So that's why thinking monk must just sit and meditate or something like simple, right? But that doesn't mean. The reason is Buddhists believe that all the suffering today we experiencing, the human beings, it comes from ignorance, right? That's the fundamental causes of all the problem come from ignorance. Ignorance has 2 different types of the ignorance. The one ignorance which is not knowing what is the truth. Second ignorance or grasping, apprehending something which is completely wrong. Both of them are the ignorance, but the second ignorance, which is called the wrong consciousness, who grasp, who apprehending, who believing something which is completely wrong, untruth. So these are the
fundamental causes of all our problems. So, to get rid of this ignorance, like one's own ignorance, just only prayer, visualization, rituals, not enough. The ignorance, the only way to get rid of ignorance is education, wisdom, understanding what is the truth. If you're knowing the truth, that's the wisdom will help you to reduce your ignorance. So in order to grow the wisdom, what we need, we have to educate, we have to learn, we have to study. That's why we need many logic, reason, evidence to prove this is the truth. That's why the philosophy is very important in order to understanding the true, the reality. Because this true reality is not like obvious, like we can see through eye. These are hidden phenomena. So hidden phenomena only we can understand through the logic, through the reason, through the evidence. So that's why, this philosophy, in order to understanding the true reality, these philosophies are so important. That's why we're studying philosophy. Então, qual que é a importância da filosofia, né? Por que o Buda e os monges, né, falam tanto sobre a filosofia? A gente pode pensar assim, a religião é rezar, meditar, então a gente pode pensar que os monges ficam lá rezando, meditando só. Mas não é, né, tão simples assim. Porque qual que é o ponto, né? O Buda, ele ensinou fundamentalmente qual é a natureza última da realidade, como é que as coisas são, de fato, né? Na tradição budista, do jeito que o Buda ensinou, a fonte de todo o nosso sofrimento, todas as nossas aflições é o fato de a gente não enxergar as coisas como elas de fato são, ou seja, a ignorância, né? A ignorância tem dois tipos de ignorância. Uma ignorância assim, não saber, a gente não sabe, esse é um tipo de ignorância, né? Não saber. O segundo tipo de ignorância é se fixar a coisas que não são, ou se fixar a coisas que não são a realidade última das coisas, né? Então, é um tipo de ignorância que apreende e se fixa a coisas que são equivocadas. Então é chamado de consciência errônea também. Então são dois tipos de ignorância, né? Para a gente acabar com essa ignorância, para a gente poder eliminar essa ignorância, o único jeito é por meio da educação, por meio de aprender, por meio da sabedoria, né? E essa sabedoria, ela não é simples, assim, porque não são coisas que a gente olha e enxerga. Tem uma realidade que está oculta, né? Então, para enxergar essa realidade que está oculta, tem todo esse método de debate, de lógica, para poder a nossa mente conseguir enxergar o que não é aparente, o que não está aparente para nós, né? Então, por isso que tem muita lógica, muita filosofia por trás. Só rezar e só devoção, as práticas devocionais, elas não são suficientes. Essa forma de cortar a ignorância só vem do estudo, da compreensão das coisas. Por isso que a filosofia tem um papel tão central no budismo. So that's why what we're learning what is the truth. That's the only thing. Because majority we believing based on appearance. So whatever we appear in our mind, we believe that. But we never investigate the appearance, the objects, and the reality. Do they really exist where you appear? We are not investigating, never research that. We're believing that truly exists because it appears in my mind. But the general, whatever appear in your mind doesn't mean they exist on that way, right? Reality and your appearance are huge big gap. So if you're going based on your appearance, then you are not suited with the reality. That's why we're making many mistakes. So the making many mistakes, that's why we have many problems. So to get rid of these things, we have to understand it's appearing something
but do they really exist that way? For instance, if you wear the sunglasses and looking at the white wall, you're never ever going to see the white, right? Either you see the blue or yellow or something based on your sunglasses. So you compare them, put the white paint, again, how much you try to paint it, it's never turned into the white. Problem is not on the wall, problem is there, right? As soon as you take out that glasses, your problem is sorted. So we never try to look our mind, is always pointing something out there. So everybody, we're working very hard, we're fighting with the others, doing sort of things, but still, everybody is still suffering. Suffering never ended. So because we're just dealing with there, never there. So that's why the Nagarjuna's coming here is not about that. First, don't believe whatever appears in your mind. So anything appear, you should investigate. Do they really exist? Whatever is appearing in like that in my mind, but then externally, do they truly exist on this or not? We need to be research, we need to be investigate. That's how the middle way philosophy comes, saying appearance and the reality are not the same. The reality is completely different. So then, what is the reality? Now that comes here. Então, o ponto todo que nós estamos querendo estudar aqui é o que, afinal de contas, é essa realidade última, essa natureza da realidade. Então, a questão toda, a confusão toda surge pelo fato de a gente acreditar nas aparências que surgem na nossa mente, da forma como as coisas aparecem para nós, como elas surgem para nós, sem investigar se aquilo é real ou não. Então a gente se baseia em tudo que a gente acredita na forma como a gente vê as coisas, né? Sem nunca investigar, sem pesquisar se a forma como nós estamos vendo as coisas corresponde à realidade. E o fato é que não, né? Tem uma distância enorme entre a forma como a gente experiencia e vê as coisas, como elas surgem na nossa mente, e a forma como as coisas de fato são, né? Então o exemplo que o Geshe deu foi assim: a gente faz quando a gente está vendo aquela parede ali, que é branca, mas a gente bota um óculos de sol azul, né? A parede, a gente pode pintar a parede quantas vezes a gente quiser de branco, que a parede nunca vai ser branca, vai ser azul, né? Aí a gente briga com o pintor, fala que escolheu a cor errada, ele nunca conserta, porque não acontece, não adianta, é o óculos, né? Seria suficiente tirar o óculos, né? Mas não, a gente fica brigando com o pintor, né? E assim com as pessoas também. A gente passa o tempo inteiro brigando com as pessoas, apontando coisas fora de nós, e tá todo mundo sofrendo ainda, né? Apesar de a gente já fazer isso aí há muito tempo, né? Então a gente não investiga se o que a gente está vendo corresponde de fato à realidade, né? Ou não. E não corresponde, por isso que todo esse sofrimento que a gente experiencia tanto, né? Então, o ponto do ensinamento da Nagarjuna é justamente esse, né? Sobre a natureza da realidade. O caminho do meio é exatamente isso. Como que as coisas surgem e o que elas de fato são, né? Elas surgem, mas ainda assim elas são diferentes da realidade última. Então, é esse o estudo que o Nagarjuna traz para nós. So what is the truth, the reality, which means the Nagarjuna is saying everything's are dependent origination. So that's what is the middle way schools of philosophy, or general, what is the Buddhist philosophy? It's everything's are interdependent, everything's are interconnection. So what that really means, dependent, which means what? Because dependent origination has very gross level to very subtle level, right? There are many ways of dependent origination. So one of the gross level of dependent origination is everything's are dependent on cause and condition, right? Any results in order to get any results, you have to go to depend on cause and condition. So here I put it here as dependent origination of arising independent upon cause and condition, which is one type of dependent. Then second, the dependent origination of being posit, independence upon parts and whole, which is a little bit subtle. Then one of the subtlest dependent, which is
dependent origination or being imputed in dependence upon basic of imputation, which is much subtle. That's the Nagarjuna more emphasized on that, one of the subtlest dependence, right? So dependent upon cause and condition, which is all the Buddhist schools believe that, even the lower Buddhists. Dependent upon whole and parts, part and wholes dependent. It's also quite subtle, but not that much subtle. Now dependent upon imputed, basic of imputed phenomena, which is, that kind of dependence upon basic of imputation, which is everything's label, imputed. That the subtle one is more difficulty, but it's more important to know. So I will going to try to go more on that level today. So I hope maybe not makes you more confused. Understanding or not, but not makes you confused. I hope I don't make more confused. Então, assim, o ensinamento de Nagarjuna sobre a natureza última, eles vão se basear especialmente na originação dependente, no conceito, nos ensinamentos da originação dependente. Então, o que a gente está explicando é que existem vários níveis, né, de como a gente pode compreender essa originação dependente ou originação interdependente, né? Então, o nível mais grosseiro, e que todas as escolas budistas filosóficas, todas se utilizam dessa forma de explicar a originação interdependente, é que as coisas surgem por intermédio de causas e condições, né? Então, essa é a forma mais grosseira, né? Então, nada surge sem que existam as causas e as condições apropriadas para aquilo surgir. Esse é o primeiro nível, né? O segundo, que é mais sutil, é quando a gente denomina ou postula baseado no conjunto e nas partes, né? Então, no todo e nas partes. É uma forma de explicar a originação interdependente também. O todo surge por intermédio das partes, então é uma forma de explicar o surgimento de qualquer fenômeno, né? O terceiro, que é o mais sutil, e é o que ele vai ensinar para nós hoje, que ele vai detalhar para nós hoje, é o terceira forma de explicar a originação interdependente, que é a forma que Nagarjuna explica, que é com base na imputação conceitual. Ou seja, tem uma base de imputação e tudo surge como um mero rótulo. Então essa é a forma mais sutil de explicar a originação interdependente, e a que ele vai explicar para nós, ele espera não confundir mais a gente. E eu também, espero. E eu não confundo mais vocês também. So now the first dependent upon cause and condition, why this is important? That's the first thing, right? It means, for instance, like gives you a very simple example, like in order to survive this flower is dependent on the moistures, heat, soils, water, so many conditions. So in order to take care, if you want to stay this flower longer, you have to provide all those cause and condition. If you not provide this cause and condition, that flower will going to not remain longer. You will going to lose it. So gives you the information. These things are dependent on there. So if you want this result, you have to take care of these causes. For instance, our health is also dependent on environment, right? So if you want to live healthy, we need to take care of the environments, because your health is dependent on environment. So knowing relationship between cause and result will keeps you open and take care. So if you want to stay like your reputation, that's the general people looking about power, position, reputation, fame. All this depend on others. If there's no other, there's nothing to reputate anything. If there's no other, no power. So in order to remain your power stable, you have to take care of those people. So if you ignore them, you will going to lose your power, right? So dependent, through understanding on that level,
taking care of others. That's why the compassion, love to other, it makes you happy. That's the causal condition dependent origination. Então, essa primeira explicação sobre a originação dependente, que é a explicação das causas e condições, ela é muito importante, né? Então, um exemplo super usado é de uma planta, né? Para uma planta existir, para ela durar mais, ela vai precisar de umidade, de calor, né? A gente vai precisar cuidar dela desse jeito. Para a gente obter um resultado, a gente vai precisar de várias condições e várias causas, né? Então, para entender essa relação entre resultado e ação, né? Ação e resultado, é uma parte muito importante da nossa vida. Também, se a gente quer ter um corpo saudável, se a gente quer ter uma vida saudável, a gente precisa de um ambiente, de um meio ambiente cuidado, né? Então, para ter uma vida saudável, melhor a gente cuidar do meio ambiente. Então, é importante a gente entender essa relação entre causas e condições e ação e resultado, para a gente poder cuidar das coisas, né? Do mesmo jeito que o Guedes estava dizendo, as pessoas ficam buscando poder, reputação, né? Se não tivesse os outros, a gente não precisaria de reputação, né? Vai ter reputação para quem? Vamos contar para quem as coisas bonitas que a gente fez, né? Então, a gente depende do outro também para isso. Para uma pessoa ter poder, para ela poder continuar exercendo poder, é melhor ela cuidar das pessoas que ela pretende, né, ter poder sobre elas, né? Então, dessa compreensão entre causas e condições e ações e resultados, vem toda a questão da compaixão, da bondade amorosa, de cuidar do outro, né? Por conta dessa interdependência que é reconhecida nesse ensinamento, né? So then second level of the dependent on whole and parts. So in order to become a whole, without parts, there's no whole, right? In order to have a society, if there's no any individual, there's no society. Society depends on each individual, right? So everything's like even this small cup dependent on all the parts of the particles. So all those particles, without those particles, there's no cup. So this whole cup dependent on each part of the particles. That's how the reality is. So that we're using that in order to live happy society. We have to take care of each individual. So that's why there's nothing without individual. There's no something society there. So you angry fight with each individual who wants to take care of society. It not make sense at all, right? So that kind of reality is dependent. Everything's interconnection. So part because of the whole. If there's no whole, how can you say I belong to this society, that society? In order to be this or that society, you have to have a society. So individual depend on whole. The whole depend on parts. Both mutual dependence. That's the second level of dependent origination. Então, esse segundo nível da originação dependente se baseia no todo nas partes, né? Na compreensão do todo das partes. Então, a gente não tem um todo se a gente não tiver as partes, né? Então, qualquer coisa, essa xícara do Geshe, ela precisa de todas essas partículas, né, que compõem a xícara. Então, existe uma relação de dependência mútua entre o todo e as partes. Da mesma forma, uma sociedade. Né? Uma sociedade, ela é composta de todos os membros dessa sociedade. Não dá pra você dizer, eu sou membro da sociedade se a sociedade não existe, né? E a sociedade também não existe se os membros não existirem. Então existe uma dependência mútua. Para que a sociedade tenha saúde, seja uma sociedade saudável, a gente precisa cuidar das partes, né? Então compreender que não dá pra gente ficar brigando, mas querendo ter uma sociedade justa, ou brigando com o outro, e, né? Não tem como isso. Então tem uma relação de dependência mútua entre o todo e as partes. Então essa é uma compreensão muito importante da forma que a realidade se apresenta também. Então esse é o segundo nível da originação dependente. So now the last dependent origination, one of the subtle ones, is called the dependent upon basic of imputation, which that means, what does that really means in our ordinary mind, when you look like at this cup, we never think this cup is just labeled, just designated or imputed. We think cup exists from its own side. That's called the independent existence or inherent existence.
every phenomena, when they appear in our mind, all of them, exist inherently, independently, which means exist by its own, from their side, everything. We never think these exist just label or relatively, we never think that way. So the mind who grasps the phenomena exists independently, inherently, that type of mind is called mind of self-grasping, which is fundamental causes of all our negative emotion. That's why that's the mind who brings attachment, anger, hatred, jealousy, all those negative emotions based on the ignorance called mind of ego grasping, who grasps all the phenomena exist from its own side. So that's why this is, from the Buddhist point of view, this is the fundamental causes of all our suffering. Então, o terceiro nível da originação dependente é então, o nível que vai explicar as bases de imputação. Então, quando a gente olha para uma xícara que nem a do Geshe, a gente não pensa que a gente está olhando, que a gente está só vendo um rótulo ali. A gente acha que a xícara está lá mesmo, ela existe independente da gente, né? A xícara existe de uma forma inerente. A gente nunca acha que a gente está só imputando rótulos e se relacionando com rótulos. A gente está se relacionando sempre todos os fenômenos como se eles existissem inerentemente, tivessem uma existência intrínseca independente de nós, né? E essa é a base de toda a confusão, de todos os nossos venenos. Toda a mente, ela não apreende as coisas como se elas fossem interdependentes. A mente apreende como se tudo tivesse uma existência intrínseca, uma existência por ela mesma, né? Essa é a mente da autofixação, ou da fixação a uma existência intrínseca, né? E na visão, nessa classe de ensinamentos do Nagarjuna, essa mente esse tipo de ignorância que apreende tudo como se tivesse existência intrínseca é a base de todos os venenos da mente. Então, apego, ciúme, inveja, tudo isso porque a gente realmente acha que as coisas estão inerentemente lá fora, independente de nós, né? Existem de uma forma intrínseca. Então, é a mente da autofixação. So that mind is one of the fundamental ignorance today we have, and it's really difficult to get rid of that without knowing the subtle level of dependent origination. So to go to this specific topic, I will first give you a little bit easy way to understanding dependence. So, like for instance, when somebody shout you, we feel angry, hatred to a specific this guy, right? That moment in our mind, when they shout, we're thinking, this is guy, it's something from there, solidly, right? We never think, oh, this is just dependently, they just relatively, they just imputed. We say, this is the guy. Your mind has something solid, absolute, who exists objectively. That's why it makes you more angry, something there. So when you see something very attractive object, beautiful, attractive, as soon as when you're thinking this object is solid, absolute there, you feel attached. That's how we're doing. That's how our emotions are arising. So now you're investigating, who is this guy? When the guy will shout me, I say, I hate to this guy. Where you hate? Do you hate to his nose, his mouth, his head? Go each part of his body, each part of his mind. There's nothing pointable there, right? But just leave there, I hate. And that moment you're thinking person's from there solidly. Then you just research a little bit. Did you hate his nose or did you hate his mouth? Where is it? When you go there, there's nothing to pointable there. So that means something we misunderstanding something, our mind grabbing something, maybe it's not truly exists that way. So that's why first we need to investigate. You have very angry, hate to this guy,
And the next moment, you investigate, I hate this guy, but where is it? Is he in the body you hate? Is the mind? Where is it? Without body and mind, we call 5 aggregates, right? 5 skandha. Without 5, maybe go mainly body and mind, sometimes makes you more confused. So without body and mind, there's no the person's there. His body is not him, right? His mind is also not a him. Without that, there's no person there. But still person exists because we feel our experiencing. How does that person exist? That's how the question marks came. Então, essa forma de entender a originação dependente, entender a realidade com base nessa explicação dos rótulos, né, da base de imputação, ou das bases de designação também, é a mais sutil, e ele vai explicar pra gente, começou explicando pra gente de uma forma um pouco mais fácil de a gente entender, né? Então, quando alguém grita com a gente fica com ódio, com raiva da pessoa, né? Quando a gente tá com raiva da pessoa, a pessoa gritou com a gente tá com raiva da pessoa, a pessoa tá lá, tem uma coisa concreta lá, gritou com a gente que a gente quer matar, uma coisa concreta que existe independente de mim. Nessa hora a gente não acha que é rótulo, que é alguma coisa relativa, não é. É uma pessoa concreta que existe por ela mesma e que a gente está morrendo de raiva dela. Do mesmo jeito, quando é uma pessoa linda, maravilhosa na nossa frente, a gente também não acha que é só um rótulo, né? A gente acha que é uma pessoa que é independentemente linda, inerentemente maravilhosa, e aí surge o apego a essa pessoa, né? Então quando a gente enxerga os objetos, os fenômenos como inerentemente existentes, a gente surge tudo isso, raiva, apego. Mas aí tem uma pessoa gritando com a gente, né? Lá, gritando muito com a gente começa a sentir raiva. Quando a gente sente raiva, se a gente investigar, a gente tá com raiva do quê? Né? O jeito que a gente tá brincando, a gente tem raiva do nariz da pessoa, a gente tá com raiva da cabeça da pessoa, é da garganta da pessoa, que parte do corpo que a gente tá com raiva, né? Será que é o corpo ou é a mente, né? Se a pessoa não é o corpo, mas a pessoa também não é a mente. Então, quando a gente investiga o objeto da nossa raiva, por exemplo, né, a gente tenta identificar o que tem inerentemente ali que eu possa apontar, falar, é disso que eu estou com raiva, a gente não acha. Então, o trabalho de enxergar a realidade por meio desse ensinamento é investigar se aquilo que a gente está experienciando tem alguma coisa ali que eu possa apontar, né? Se é alguma coisa que é concreta ali e existente e independente da forma como eu denomino, designo, né? Independente do rótulo que eu coloco ali. Então esse é o trabalho de investigação da natureza da realidade por meio desse ensinamento das bases de designação. So then same example, when you look yourself, somebody when they accused you, say, oh, I'm really stressed, I'm depressed, right? Then as soon as when you feel, I'm stressed, or I have a fear, we grab that. That moment, in your mind, the self, means something there, solidly, I can grab it, or something like a pointable, the findable, the self, solid, absolute. That kind of mind we grabbing. Then you investigate, okay, who am I? Like, where is it? Is any part of your body from head to toe? Is this head, is this me? Or this arm, is this a me? You go each part of your body, of course not, right? If this arm is me, then that arm also have to be me. Then these two and these are completely separate. There are two different self there. Then 2 legs, 2, then head, 5 self, right? It's contradicting in this chair, there's only 1 self, right? So we have many parts of the body. Those each parts of the body, if these are the self, that is contradict with the reality. It might be so many self then, each part of the body. So we know this is not self, body. Then you go internal organ, it's heart, is this self? Or is the kidney, is this a self? Or the liver, is this a self? Go, of course, if heart is self, today we transplant our heart, right? You put John heart into Mary,
You put Mary heart into John, but the John is still John. His heart is the Mary heart, right? That means heart is not the self. So we're learning each part of our body, our organ, when you look at, break it down, we're never ever going to find it. Self within the body. Then what we have? We have a mind, consciousness. So within the consciousness, physical sensory consciousness, for instance, like eye, ear, nose, tongue, body sense consciousness. Mental consciousness, 6 different types of the consciousness, the main mind. Who is the self? If eye sense consciousness self, then ear sense consciousness have to be. Nose, tongue, 6 different consciousness, 6 different person. This also contradict, right? So through that we know consciousness are also not. Then maybe say mental consciousness is self. Then within the mental consciousness there is a positive mind, negative mind. Who is? Within the negative mind, anger, hatred, attachment, all of these are the part of negative. Which is the self? Within the positive, love, compassion, patience, there's so many. If you break it down, you're never ever going to find it self within the consciousness, within the body. Now certain people will believe by culture, believe by religion or whatever, we say soul. Soul is the self. Then you ask, first thing is, what is the soul? Huge difficult. We believe in something, but we don't know what is really this is. But the simple question is, still when the people believe in soul itself, that means they still believe. My grandparents' soul, my parents' soul, my soul, right? That's you believing. When you think about your mind, my soul, that means soul and the self, to separate it. Self, who's the owner of soul, object and subjects. If soul is self, you can't say my soul. John never ever going to say my John. He is a John. How can he say my John? My something means me and there, to separate. Our mind still grasping. Self means something there. Soul belongs to me. Body belongs to me. Consciousness belongs to me. But who is that self? Through the investigate, you're never ever going to find it. That's the first thing. Right through many things, we just believing. We just following. But if you talk to yourself, research yourself, okay, I'm so much worried about me. But who is that? Everything you do is for protect self. Even you don't know who is that self. So you're protecting somebody even you don't know who is that. That's the majority of people will live in that. So complicate the confusion because of that ignorance, don't understanding. Point is, through the investigate, try to find it. We never found it from there. So that means if self exists independently, solidly, exists objectively, then through the investigate have to be more clear. If from there, right, you investigate more that side, it's going to be more confused, eventually disappear. That means something could not from there. So that's why when you try to go there, it's nothing for it's disappearing, everything. So that's the point it is saying is, self is not exist inherently, independently because of one of these reasons. Então a mesma coisa também, quando alguém chega pra gente e começa a gritar com a gente começa a passar mal, né? Tipo, ai, tô estressado, eu tô alguma coisa. Nesse momento a gente tem uma sensação de que tem alguma coisa de verdade aqui, né? Daí, quando a gente começa a investigar o que é esse eu, esse mimimi, porque é tão engraçado, né? Porque é um mimimi, mas o mimimi vai ser uma... Quando a gente começa a investigar o mimimi, a gente acaba que não encontra, né? Então, Geshe explicou várias maneiras de a gente investigar onde que, afinal de contas, está esse eu que está passando mal, né? Então, uma das maneiras clássicas de investigar é assim, que parte do meu corpo, né? Se eu olhar para o meu corpo, que parte do meu corpo que sou eu? É esse braço aqui?
Bom, mas esse braço aqui, se for eu, esse aqui também tem que ser, né? Então teria dois eus. Então isso já contradiz a realidade, né? E aí se a gente for para as partes do corpo, desde o pé até a cabeça, teria que ter muitos eus aqui, isso não é verdade, né? Então não está em nenhuma parte do corpo, né? Se a gente olhasse para os órgãos, também não, porque será que o eu é o meu coração? Ou o meu fígado? Ou o meu rim? E agora então, complicou mais ainda, porque agora a gente pode transplantar, então ele falou, você pega o coração do João, bota na Maria, a Maria continua sendo a Maria, mas está com o coração do João. Afinal de contas, cadê a Maria, né? Tava no coração ou não estava? Porque agora é o João, mas não, é a Maria. Então, não é a parte do corpo também. Bom, então tá bom. Parte do corpo não é, mas talvez seja a minha mente, né? Seja a minha consciência, né? Do mesmo jeito, existem pelo menos 6 consciências descritas na tradição budista. As 5 consciências ligadas aos sentidos físicos, 5 sentidos físicos, e a consciência mental, né? Se for a consciência de sentido físico, já complica também, porque tem uma consciência que é do olho. Se for a consciência do olho, então a consciência do paladar, sou eu ou não sou? Teria que ter pelo menos 5 eus também, não dá, né? Ah, não, então é a consciência da mente, consciência mental, né? Aí você vai ver a consciência mental também não dá, porque assim, tem várias consciências mentes que são negativas, então raiva, orgulho, blá blá. Será que eu sou a raiva, eu sou o orgulho? Teria que ser muitos também, né? Será que eu sou a compaixão, o amor? Também teria que ser muitos também. Então não dá, consciência mental também não é. Bom, então talvez seja a alma, que é uma coisa que a gente acredita que exista, né? A alma. Você não sabe direito o que é, mas a gente acredita que seja... Não, eu sou mesmo a minha alma, é a minha alma que está doendo aqui. Só que aí a gente fala assim, existe a alma do meu bisavô, a alma do meu pai, a minha alma. Eu tenho uma alma. Você não pode ter alguma coisa que é você mesma, né? Eu não tenho a Jane. Eu não tenho, eu sou a Jane, né? Então, minha alma, você não pode ter e ser uma coisa ao mesmo tempo, né? Também não funciona a coisa da alma, né? Então, quando a gente vai buscar, investigar onde que está esse eu, que a gente tanto protege e que a gente tanto cuida, né? E fecha e cuida, a gente não encontra nada. Então a gente vai dizer que esse eu também não tem uma existência inerente, uma existência intrínseca que possa ser apontada, né? E deixa eu falar uma coisa que é muito linda, que é assim, quanto mais a gente investiga uma coisa que está objetivamente lá, né? Vamos supor que isso aqui seja uma coisa que existe objetivamente. Quanto mais eu investigo, mais claro isso fica para mim, né? No caso do eu e da existência última de todos os fenômenos, quanto mais a gente investiga, mais confuso fica, menos a gente acha. Então isso quer dizer que não existe nada que está ali inerentemente para ser encontrada. Caso contrário, quanto mais a gente investigasse, mais claro ficaria. Não é o caso. A gente investiga, daqui a pouco desaparece, porque é tão confuso que fica, né? Então essa é a forma de a gente investigar que nem a nossa própria... O nosso próprio eu, o nosso próprio self, né, também a gente usa essa palavra também, nem o próprio self existe inerentemente, não tem onde ser encontrado. Essa mente que se fixa ao eu é a tal da mente da autofixação. So that's the same like all the phenomena. Like even if you investigate this cup, try to look to find it out, it's eaten up with the particles, right? One of the particles, you break it down. Then when you look the particle, it goes to those much smaller particles. Then it is eaten maybe atoms. Then when you look at it's going to waves. So even you go something. You're looking the cup, but you will going to find something different. You never found what you're looking. So all this, what that means things not exist from there, from the objectively. That's the reality. So if they are not exist now, that's the question. I'm looking myself, I'm not finding myself. Do self exist or not? So if self not exists, then also contradict. Because I feel happy, I feel suffering, something exists, we know through our experiencing. Go there, it's not findable from the object side. So only the second choice is, they exist dependently. That's why they comes. They exist dependently. That's why things when they exist dependently, that means it can't be exist by themselves. That's why the dependent origination. Então, de novo, a mesma análise que a gente faz para encontrar o eu, a gente pode fazer com relação a qualquer fenômeno, né? Então, por exemplo, essa xícara.
Se a gente fosse olhar essa xícara e fosse quebrando em partículas, a gente chegaria, sei lá, nos átomos dessa xícara. Aí se quebrasse o átomo, chegaria em umas partículas subatômicas, daqui a pouco chegaria numa onda, né? Por fim, nas ondas dos elétrons, por exemplo. Então a gente nunca, quando a gente vai quebrando em coisas menores, a gente vai investigando e vai vendo coisas diferentes da xícara, né? Por fim, a partícula menor que a gente vê é diferente da xícara, né? Então a gente não encontra nada que seja inerentemente a xícara ali, né? Então, daí a gente pode pensar assim, bom, então se eu não conseguir encontrar, nem eu nem a xícara, então eu não existo, a xícara também não existe. E também não é verdade, né? Porque a gente sente amor, a gente sente... Então não é o caso também, não é a não existência a saída para essa confusão aí, né? Então qual que é a explicação final de como as coisas verdadeiramente são, né? As coisas só existem em interdependência, né? Todos os fenômenos existem nesse modo de dependência um dos outros, né? Isso significa que nada tem existência intrínseca, né? Portanto, eles só surgem por interdependência. Essa é a explicação última da natureza da realidade. Não é nem que existe intrinsecamente, nem que não existe absolutamente, mas tudo existe de uma forma interdependente. So, dependent origination, which means, for instance, this true finger, right? Whenever you ask which one is the taller, oh, this is the tall finger, this is the short finger, right? That's what we're saying. But tall, do they become exist by its own finger, or this is tall because of this is short? What is that? If tall exists from its own side, right? If they exist by themselves, then when this finger comes up, they have to stay still tall. But it's not. When this finger comes up, this finger turns into short now, right? When this finger down there, this finger comes up, it's become a tall. So tall and short, in order to say this is tall, because this is short. So without short, there's no tall, right? In order to become a tall, you're fully dependent on short. In order to become a short, fully dependent on tall. Do tall exist? Yes. Do tall exist independent? Of course not. Fully dependent on short. Another example, when you say, oh, this direction is east, this direction is north or west, then you try to go to the east direction, try to find why this direction is east. You never find any reason. This direction is because this direction is the west. So east exists because of the west. So the west exists because of the east. So they both exist mutually dependently. Without east, there is no west. Without west, there is no east. That's how the phenomena, they exist fully dependent on others. That's kind of dependent. Então, vou falar de explicar também a originação dependente, é explicar, por exemplo, o caso dos dedinhos, né? A gente pode dizer que esse dedinho é menor, é torto ainda, esse dedinho é menor e esse dedinho é maior, né? Mas, se esse dedo aqui fosse maior, intrinsecamente maior, objetivamente maior, ele continuaria sendo maior quando esse aqui aparece. Mas não é. Esse passa a ser maior, esse passa a ser menor. Quando esse desaparece, esse é o maior de novo, esse é o menor. Então, o maior, ele existe, né? Mas dependente do menor. Ele só é maior porque tem o menor, né? Esse aqui também só é maior porque tem esse menor. Então eles existem, mas em uma relação de interdependência, de dependência mútua, né? Eles não são, não dá para explicar objetivamente o maior e o menor. Só existe o maior porque existe o menor, vice-versa, né? Mesma coisa as direções, né? Se a gente pega, vou para a esquerda ou vou para a direita, né? Se a gente for para a esquerda e for procurar onde é que está a esquerda, a gente nunca vai encontrar, porque a esquerda só está lá porque a direita está aqui, né? E vai ser sempre assim. Então tudo surge nessa relação de dependência mútua, né? Essa é uma forma de explicar a originação dependente também. So that's how the Nagarjuna says in his text called the Precious Scarlet, where he said the person is not earth or water. The earth, which is the solid form, the water we have internal, all those the liquids. So this solid form is not a person. This water is inside the liquids are also not a person. He is not the fire. The heat of the body is not the self.
and not wind. The breathing is also not the self. Or the space, space is also not a soul, neither is he consciousness. So he said the person is not the earth or water, he is not fire, not wind or the space, neither is he consciousness, also nothing. None of these are person. If he is not any of these, where then is the person apart from these? So none of these are person. Now where is the self? How the self exists? Then he says, since person is a collection of 6 elements, the collection of 6 elements we label, impute it, we designate it as a person. None of these are the person. He is not, that's why he is not ultimately real. So that's why person is not truly exists from there. It's just labeled or imputed on the collection of those 6 objects. That's why likewise each element too is a collection, hence is not ultimate real. So each element, even the body, when you investigate, say this part of body is depend on each particles. So none of these are same these are empty of it. None of these are exist independently. All of these are relative connection. So it's called label and imputed. So what does that really means, labels? Então, Nagarjuna, na Guirlanda Preciosa, um texto dele bastante conhecido, ele diz assim, que uma pessoa, ele não é nem a terra, nem a água. A terra se referindo ao corpo e nem a água se referindo aos fluidos do corpo. Nem o fogo e nem o vento, nem o ar, né? E nem o espaço. E a pessoa também não é a consciência. Então, a pessoa é o quê? Então, né? A pessoa é a coleção, o conjunto, obrigado. O conjunto de todos esses elementos, né? Então, por essa razão, Nagarjuna diz, a pessoa não existe, não é um fenômeno absolutamente real. Né? Então, o que ele está dizendo? Que com base nesses elementos todos, nós então imputamos ou designamos uma pessoa. Isso é uma pessoa, né? E Nagarjuna também fala que nem mesmo esses elementos, todos, terra, água, fogo, ar, eles também não são, eles também são compostos de outras coisas, né? De outros subelementos ali, né? Então, o corpo é composto dos órgãos, e assim por diante, tudo que a gente nomear, né, vai ser composto de outras coisas, né? E por isso que não são absolutamente reais, porque são simplesmente um rótulo, uma designação que a gente atribui a um conjunto de elementos, né? Essa é a explicação de Nagarjuna para a originação dependente, para a existência, né? Como que as coisas existem. So now how we decide this is a person, right? If nothing from there, dependently, so how we say person? What's mean imputed or designate? In order to know that, I will just maybe put it into one simple way. So first, imputed phenomena. Imputed phenomena as a person, the self, right? That's the imputed phenomena. So then the second, basic of imputation, the object of imputation. Self imputed, label or designate on our aggregates, body and mind, like 5 aggregates. So basic of imputation is the aggregates, 5 aggregates. Imputed phenomena is the self, right? Then the next, the agent of imputation. The agent of imputation means imputed by whom? Who imputed? Who labeled it? It's the terms, the name and the conceptual. Name, the word, the name and the conceptual, the thoughts. These are the two who label, imputed. Then the last, the method of imputation, which how they label it. So now, object of imputation is our body and minds and feelings and so forth. Imputed phenomena is the self. Imputed or labeling by names and thoughts. Then, not last, how they label, right? The method of imputation, imputed. So how they labels.
Então, como é que o Nagarjuna vai explicar como isso acontece? Né? Como é que a gente decide que alguma coisa é uma pessoa, por exemplo? Né? A gente vai reunir um conjunto de elementos e vai botar um rótulo ali. Então, para explicar como é que isso acontece, né? Primeiro a gente tem o fenômeno que é imputado. Então, por exemplo, o fenômeno que é imputado, no caso, sou eu, por exemplo, né? A pessoa. Existe a base de designação, a base de imputação, que no caso de uma pessoa são os 5 agregados, que o Buda explicou, 5 agregados, né? Existe o agente de imputação, que é o nome e o conceito, é o que faz a imputação, é a nomeação e a conceituação, né? E existe um método de imputação dos rótulos. Então, tem essas 4 partes aí, né, pra gente entender esse fenômeno, de como é que a gente escolhe uma coisa para ser uma pessoa, por exemplo. So now give you the example. When all of you see my face, you say, yes, Tibetan monk, right? That's the saying. But this monk is not the Tibetan monk, right? This face is not the Tibetan monk. This is not a me. This face is not a me. But when you saw my face, you say, oh, I saw him. I saw the Tibetan monk. So my face, that moment, the object of imputation is my face. Imputed phenomena is the monk, Tibetan monk. Now, imputed, the agent of imputation. Who labeled that? Your thoughts and name. Because whenever you see my face, as soon as when you think, I saw this monk, as soon as when you're thinking that, your thought is labeling me on my face. Right? Is that clear? Mm-hmm. Yes. So that's called how it's functioning. This face is not a me. But when you saw my face, you say, I saw this monk. And how it comes that way? Because your thoughts, when they saw my face, your thoughts thinking, yes, I saw the monk. That's how you label me on my face. And then you say, yes, I saw. You use the name, word. So that word label that moment. You label me on my face. That's how it's work. So, saying, when you feel unpleasure, stress, you say, I'm stressed now. So actually, who feel that? You're feeling. Your mind is stressed. When your mind is feeling stress, you say, I'm stressed. That moment you're thinking, I'm really stressed. Where you label that moment, you label yourself on your mind, on your feeling. That's why you say, I'm stressed. That feeling, that mind is not a you, right? That's not us. Mind is not me. But when you feel stress, you say, I stress. That moment, our mind is labeled there. So our thoughts labeling so many, everything we label it. It's where you label, my body, my mind, these are not a me. But when you label, same time, it's functioning, right? You label me on my body, and it's functioning. I'm teaching, I'm doing this, it's functioning. So when you label, it's called, you label as a Geshe Pende, it's functioning as a Geshe Pende, that's why I say, you label is the right. But where you label, is this object's not a me. So go there, it's not findable. But labeling, it's functioning, that's why I say it's right. So it's everything like that way. Go there, nothing from there. It's everything you label, you impute it. That's how the labeling means. Então, como é que o negócio funciona, né? Então, a gente vê o rosto do Geshe Pende e pensa assim, eu vi aquele monge tibetano, né? Nesse momento, primeiro, o rosto do Geshe Pende não é o Geshe Pende, certo? Não é. Mas a gente vê o rosto dele e fala, eu vi o Geshe Pende, eu vi aquele monge tibetano, né? Então, o rosto dele é a base de imputação, ou é o objeto de imputação. Está sendo o objeto de imputação, né? O que a gente o fenômeno de imputação é o monge tibetano, é o fenômeno de imputação, é como a gente está identificando, designando o rosto do Geshe Pende, que não é o Geshe Pende, né? Isso é importante de lembrar, não é o Geshe Pende. Como é que a gente faz isso? A gente pensa e nomeia.
Então, assim, esse é o agente de imputação, né? E daí funciona, aquilo funciona, né? A gente chama o monge tibetano e aquilo funciona. Mas o rosto do Gespen não é o Gespen, né? Mas ainda assim funciona. Quando a gente está estressado, né? Aconteceu alguma coisa que a gente está estressado, né? Eu falo assim, nossa, eu estou estressado, né? Qual que é a base de designação do eu, nesse caso? É a minha mente que está estressada. Eu não sou a minha mente, muito menos a minha mente estressada. Mas naquele momento, eu estou usando a minha mente como objeto de designação, estou designando como fenômeno, eu estou estressada, né? Como? Porque a gente pensa e nomeia. E aí aquilo funciona daquele jeito, acaba que funciona daquele jeito. Eu estou estressada, é uma coisa que não é verdade, não é real, porque eu não sou a minha mente estressada, mas naquele momento eu nomeio e aquilo funciona daquele jeito, né? Então é assim, quando a gente imputa, designa, né, coloca o rótulo, aquilo não é, os rótulos, as bases de designação nunca são verdadeiramente o que a gente está querendo designar. Mas funciona assim, então a gente fica nomeando tudo que a gente vê, a gente nomeia e aquilo funciona daquele jeito, né? Só que quando a gente vai investigar, naquela base de designação não tem o objeto que a gente está querendo designar, né? Mas é assim que vai funcionando, é assim que funciona a originação dependente por imputação de rótulo. So that's how now you have tricky part. The tricky part is when my hand touched to this cup, you say, Geshe Pende touched this cup, right? Everybody is saying that, oh, he touched the cup. Actually, these fingers are touched there. So you say, I touch. Now, if that's the correct, then if I use that same finger, if I put it in my pocket, can you say he's in the pocket? Not at all, right? You're not going to say, I'm in the pocket. That finger, when it's in the pocket, you'll say, he's not. But when that same finger touched this mark, you say he's touched the mark. So how the thought's working, right? When I put my hand on the table, can you say he's on the table? Say no, he's not on the table, but my hand is over there. Then you say how part of the body sit on the table. Can you say he's on the table now? So how much, if you go there, very complicated. So it's not from there. That's how the mind's labeling. So everything, now another side is, if everything's a label, I can label Geshe Pende to her, right? That's true now, she is Geshe Pende, right? That's because everything's labeled, not from there. If everything's a label, I can label everything. Sentient being, I can label as an inanimate Buddha, are they the Buddha? And there's a not. The difference between, there's a one you put, for example, rubber snake. They put the real snakes, two of them, right? When individual, whoever saw this rubber snake, when they feel fear, everybody's labeling snake on the rubber snake. That's why they feel fear, right? So everybody say, oh, there's snake. When you think about there is snake, that means your thought is already labeled snake on the rubber snake. Then there's a real snakes there. The body is moving. Same time when you saw this, oh, this is a snake. Same, both of them labeling. Snake, rubber snake is not a snake. The snake body is also not a snake. The body is not a snake, both of them. But you say labeling on this snake is the right, that rubber snake is the wrong, right? How should we decide that? Because there's nothing from there. Now, one side you have to say this is right, this is wrong. Is that comes different. This object, both of them are not exist from there, no doubt, that's same thing. The difference is, this object is not function as a snake. This is the object where you label, same time they're functioning as a snake. So that's why it's called where you label is the right. But both of them are same, they are not exist from there. But the labeling, same time they're functioning. So that's why it's called the right. So that's how right and wrong. From the object side, nothing exists, anything same. But the things where they function or not, if they function what you label, it's the right. If they're not functioning what you label, it's the wrong, the mistake label. That's how they distinguish.
Agora deu uma complicada agora. Primeiro, né, se ele pegar, ele pegou essa xicrinha, né? Quando ele pegou a xicrinha, a gente fala assim, o Geshe-Pende pegou a xicrinha, né? O que a gente estava falando? Que o dedo do Geshe-Pende era a base de designação para o Geshe-Pende, né? Porque a gente ouviu o dedo dele pegar a xicrinha e falou assim, o Geshe-Pende pegou a xicrinha. Aí se ele pegar o mesmo dedo que pegou a xicrinha e colocar dentro do bolso, a gente vai falar que ele está dentro do bolso, né? A gente não vai falar. Então o que a gente está usando como base de designação para o Geshe-Pende, né? Não é o dedo mais, mas o que é, né? E quando que está certo isso, né? Quando que a designação está certa? Se ele puser a mão em cima da mesa, a gente não fala que ele está, a gente não vai dizer que ele está em cima da mesa, né? Quanto do corpo dele precisa estar em cima da mesa para a gente dizer que o Geshe-Pende está em cima da mesa, né? Então como é que a gente... Porque não é simplesmente rotular e para outra coisa se transforma no que a gente está querendo que seja. Não é assim que funciona também, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma cobra... ele falou, se fosse assim, ele podia me chamar de Geshe-Pende, né? Ele podia falar, era o Geshe-Pende. E não é assim, não é só porque a gente designa alguma coisa que aquilo passa a ser aquilo, né? Então não é isso também. Então como que a gente avalia se o que está certo e o que está errado, né? Então ele falou, vamos supor que a gente tem duas cobras aqui em cima da mesa, uma de borracha e uma de verdade. Uma cobra de verdade. Se a gente olhar para a cobra de borracha e achar que ela é verdadeira, a gente está designando aquela cobra como uma cobra de borracha como uma cobra verdadeira e sente medo, né? Bom, tá bom. A gente sabe que não é, mas se a gente designa como uma cobra, acha que é uma cobra de verdade, aquilo vai provocar medo na gente. É uma cobra de borracha. Bom, aí aqui tem uma cobra de verdade. A gente olha a cobra de verdade e fala, uma cobra, e fica com medo, né? Designou aquela cobra também como uma cobra. Então a gente designou a cobra de borracha e a cobra de verdade como cobra e sentiu medo, né? Só que uma é de borracha, a outra é de verdade, né? Por que a gente diz que essa daqui está certa e essa daqui está errada? Né? Porque não importa quantas vezes a gente chamar a cobra de borracha de cobra de verdade, ela não vai morder a gente. Não é de verdade. Ela não funciona daquele jeito. A cobra de verdade, a gente vai chamar de cobra de verdade, vai sentir medo e ela vai funcionar como uma cobra de verdade, né? Mas nem na cobra de borracha e nem na cobra de verdade tem cobra inerentemente ali. As duas não tem cobra ali, inerentemente. Não tem nada objetivamente lá. Só que uma funciona como cobra de verdade e a outra não, né? Então, o funcionar como adequada designação permite que a gente diga que essa designação está correta e essa designação está errada. So now finally, point is, what is the reality? What's the true reality? The true reality is everythings are empty of inherent existence, empty of independent existence. Empty doesn't mean nothing, non-exist. Empty means empty of exist by its own, which means everything's an interconnection, interdependent. That's the true reality of Madhyamika philosophy. Final Madhyamika philosophy believe on that truth. Então, por fim, qual que é a realidade absoluta das coisas, né? A realidade última de todos os fenômenos, né? Então, a Madhyamika vai falar, todos os fenômenos são vazios de existência inerente, né? Vazio aqui não quer dizer que não existe nada ali, quer dizer que não existe nada inerentemente ali presente, né? Tudo vai surgir por meio dessa interdependência, né? Então essa base é a forma como o Madhyamika, o caminho do meio, explica a natureza última de todos os fenômenos. So that's why now, how should we use this philosophy in order to live peaceful, happy, in this business world, very challenging world? As a human beings, we have to live there, you have to go to work, you have to associate with the other in order to survive, right? You have to work. So now, how should I live peacefully? Many people might thinking, in order to live happy, everybody should be pay respect, everybody should be knowing each other, everybody should be nice each other, everybody should be, when they drive, respect each other. That kind of expectation, many people have that. That expectation not helps you. Instead of that, it makes you more judgmental. It creates you more angry. You become very judgmental. Oh, this guy, that guy. Everything's drama, you see. You eat it up with full of frustration, full of stress. Knowing this philosophy, you get the information. Of course, now,
it's not my expectation is, it's not about everybody should be nice, blah, blah, blah. That's their business. You can't control it. But how should I live happy, peaceful with this drama environment? That's the point, right? Because you can't control that, but you can control yourself. So how should I live when I drive? It's very traffic. How should I stay without stress when I'm stuck into traffic? How should I live calm when we have so much drama going on? That's the focus. So from that point, this philosophy, how much I use, how should I use to control my mind? That's one of the important points. Então agora, como é que a gente pode usar essa explicação sobre a vacuidade, né, sobre a existência, a vazio de existência inerente de todas as coisas, para a nossa vida, né? Para funcionar nesse mundo que a gente vive. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro para viver. Como é que a gente usa essa filosofia do caminho do meio para a nossa vida, né? Então a gente poderia pensar assim, eu seria muito feliz, eu ficaria muito tranquila, muito feliz se todo mundo se comportasse bem. Se todo mundo fosse legal com todo mundo, se ninguém atrapalhasse a vida de ninguém, se no trânsito todo mundo se comportasse bem, aí eu seria muito feliz. Adivinha se isso acontece? Não acontece, só piora as coisas, porque a gente tem uma expectativa, né? Além das pessoas não concordarem com o que a gente gostaria que fosse, ainda a gente julga, a gente se irrita mais ainda, fica com mais raiva ainda, porque tem uma expectativa que jamais vai ser alcançada. Porque a gente nunca vai controlar o jeito que as pessoas se comportam, né? Nunca vai controlar. Então, só vai gerar mais raiva na gente. Né? Então, como é que eu posso fazer para trabalhar com a minha mente com base nesse conhecimento da filosofia do caminho do bem? Né? O que eu posso fazer que está ao meu alcance, que é trabalhar com a minha própria mente para viver nesse mundo de drama que o Geshe falou, né? Como é que eu posso viver feliz, em paz, nesse mundo dramático que a gente vive, usando a filosofia do caminho do bem? So, now when we go there, knowing this info, everything's labeled, imputed, that means there's nothing from there. So that means in your hand, where you want to look. So when you say, like when you go to the work, your boss, maybe they shout it to you. Then most of the people, you label it, my boss means this guy who's always shouting me. You label an image of that shouting person. Whenever you think about boss, make you angry, right? Either you feel angry to him, you feel love to him or her. From the object side, doesn't matter. Right? You feel angry, you feel love to him. From their side, doesn't matter. But for you, huge differences. Living with love, you are calm, you are happy, your families are happy. Living with anger, you are pain, you are suffering, you are not happy. And it's affecting your families. So be smart means, okay, how should I work that way? It doesn't matter, I love to him, I feel angry to him. It's not about him, for about me. In order to stop my anger, I should feel love. So love to him means, right now I am angry because I label him as a person is shouting, shouter, right? That's I label, that's why always I feel angry. I change it. So change it, which means maybe the boss one day or whatever, when he say, oh, do you want coffee, something? Just pick that image of the boss. I label, whenever I label my boss, I label the boss who always asks me, just you want coffee? You label on that image. So whenever you think about the boss, very positive image, that makes you calm. Where you label on the negative side, you label on the positive side. It's in your hand. It's not from there. Nothing from there. It's in your hand. So everything is mental projection. Mental project it. You have a power, what you want to project it. So if you want to project everything, you pick it up in the better way, the positive way. When you pick it up, every information comes to your brain, positive information. You're storing positive. That's why you feel positive. That's why you feel always calm, happy. If you're projecting always negative, you're storing all those negative image, you always feel stress, feel suffering. So that's why it's in your hand. You don't need to feel like hopeless.
We can't live happy in this society. Completely misunderstanding. You can live one of the happiest person in one of the worst environment. You can do. Everything's a mental projection. So to do this kind of confidence, knowing this dependent origination, the Madhyamika philosophy, huge benefit. Então, como o caminho do Madhyamika diz que não tem nada inerentemente existente lá, está na nossa mão a forma como nós vamos designar todos os fenômenos que surgem para nós. Vamos supor que tem um chefe que grita com a gente. É um gritador, né? Um chefe que vive gritando. Toda vez que a gente pensa, meu chefe, dá uma raiva, se brota no estômago. Porque a gente fixou aquela imagem do chefe que grita com a gente, né? Então é como se a gente tivesse pegado esse momento que ele está gritando e usando como base de designação para o nosso chefe, né? Esse mesmo chefe pode ser que também nos convide para tomar café, né? Então também tem esse chefe que convida a gente para tomar café. E se a gente nomeia, quando lembra do chefe, lembra desse momento que ele chama a gente para tomar café, vai brotar uma sensação de, que delícia, tem um chefe que sempre me chama para tomar café, né? Isso está na nossa mão de fazer, né? E faz muita diferença para o chefe, não é para o chefe, para o fenômeno em si, do chefe, tanto faz, porque não tem nada inerentemente ali mesmo, né? O que a gente nomeia, a forma como a gente designa e passa a se relacionar com aquilo, faz muita diferença para nós. Então se a gente nomeia como o chefe querido que chama a gente para tomar café, dá um calor no coração, amor, ai que delícia, eu amo esse chefe meu que me chama para tomar café. E se a gente só lembra dos momentos que ele grita, a gente que sofre, dor, raiva, dói, né? E isso está na nossa mão de fazer, né? Então a forma como a gente designa as coisas tem um impacto muito mais forte em nós do que no objeto que tanto faz, porque intrinsecamente não tem nada objetivamente ali, né? Então da mesma forma, na nossa vida, a gente não tem como dizer eu não posso ser feliz, eu jamais vou ser feliz num lugar desses, né? A gente pode ser a pessoa mais feliz do mundo no pior lugar do mundo, porque a gente pode, ele disse, tudo é projetado pela nossa mente, né? E a gente pode ter escolha, isso está na nossa mão, né? Então, quando a gente entende a natureza das coisas, como o Madhyamika explica, né? E compreende como é que a imputação de rótulos funciona e o efeito que isso tem em nós, isso muda tudo. Então a gente pode ser realmente a pessoa mais feliz do mundo no pior lugar do mundo, porque está na nossa mão escolher como é que a gente vai designar os fenômenos todos que acontecem para nós, já que são vazios. Essa é a importância do caminho. Então se a gente entende a filosofia do caminho do meio, pratica, compreende, isso tem um benefício enorme para nós, prático. Thank you very much. Thank you. Se vocês quiserem, pode talvez algumas perguntas, né? Poderia para duas perguntas? Sim, duas perguntas. Eu gostaria de perguntar. Eu tenho uma pergunta. Primeiro queria agradecer, que foi brilhante, ele fez analogias que foram brilhantes, assim. E aí a minha pergunta é assim, o que eu faço com o meu senso crítico das coisas? Por exemplo, se eu vejo, no meu trabalho eu vejo irregularidades e eu quero denunciar. E se eu, nos meus relacionamentos, eu vejo hipocrisias e eu quero confrontar. Atingir a iluminação, atingir a realização, ter esta sabedoria, significa não ter mais crítica. Porque o que eu vou falar assim de mim, o que tem acontecido comigo é que mesmo que eu tenha, que ele me ajudou muito hoje, essa noção, eu ainda sofro muito, porque eu não consigo não ter a crítica, não consigo deixar de falar, eu não consigo deixar de imputar, de nomear, de
Mas ao mesmo tempo eu acho que eu não posso me tornar um ser sem crítica nenhuma. Porque inclusive a sociedade somos nós todos e todos nós temos que ser um e todos aquela coisa toda. Tá? Obrigada. So the question is, what should she do regarding wrong things that she sees and, in the work, she sees something wrong, something abusive. So in order to achieve liberation, we should not criticize anything, let go of any critical view. What's the... Of course, these practices doesn't mean you don't see the wrong, because the mistake is the mistake. We have to fix it. In order to fix the mistake, we have to look, we have to find it. So it doesn't mean just ignore it. That's the wrong. So when the people make a mistake, when they make a wrong, of course you have to know that. But the problem we have when the people make something mistake, because of that reason, we feel angry, we feel hate. Yeah. That's mistake. Yeah. So mistake, in order to fix it, doesn't mean you have to feel angry. That's problems. So without anger, should fix it. So problem is, when the people make a mistake, you feel very angry. When you feel very angry, you have a less patience, no patience. You want a decision. So many decisions we making out of blind emotion, not from the intelligence. Because when you feel angry, we drunk by anger, right? When you're drunk by anger, your decisions come from anger, that blind emotion. So that's why we're making many mistakes. Even the small mistake, decision you're making huge big mistake. That's why it's creating more problem. So now, when they make a mistake, of course you have to look it, you have to find it, in order to fix it. The point is, I shouldn't be feel angry. I shouldn't be feel hate. So first, control your emotion. When you're able to control your emotion, when your mind is calmed down, you can able to use your intelligence, what you call freely, you can use it. When your mind is occupied by anger, you can't use your intelligence. Your intelligence follow with your anger. That's why I'm making mistakes. So here, of course, when they make a mistake, you feel it, you grab it, you have to fix it. But in order to fix, doesn't mean always smile and accept it. Some certain situation you have to be strong. Some certain situation you have to be wrathful. But all this variety form you showing without anger, out of calm mind. You can show any faces out of calm mind. You can show it's very wrathful, even your mind is calm. But when you're showing this action, point is, in order to fix the problem, you have to have very skill. Which kind of action will help them to fix it? Based on that, you have to show it. So that's why the point is controlling one's own emotion, the first main job. Então, o fato de a gente, toda essa compreensão, toda essa explicação que a lá deu para nós, não significa que a gente agora não vai ver os erros e as coisas equivocadas, né? A gente não vai deixar de ver, a gente vai encontrar o erro e vai... As coisas que estão erradas precisam ser consertadas, exigem uma ação, né? O ponto todo, o problema nosso é que quando a gente vê alguma coisa errada, e a gente acha que aquilo está errado, a gente fica com raiva, né? E a raiva faz com que a gente tome decisões erradas, né? Com base na raiva, a gente perde a inteligência, né? Então, dizer assim, que a gente vai, com toda essa compreensão, né, da vacuidade das coisas todas, a gente vai encontrar os erros, vai analisar os erros, vai pensar em formas de consertar aqueles erros, sem raiva. Então, trabalho interno de controle, de gerenciamento das emoções, né? Sem a raiva, a gente pode mostrar qualquer cara, né? Ele falou assim, a gente pode fazer uma cara que a gente quiser, né? A gente pode escolher uma estratégia para corrigir aquele erro, e você pode ser dura, você pode ser irada, mas a partir de uma mente calma, né? A diferença é toda essa, assim.
A partir de uma mente calma, você pode escolher a estratégia que você quiser, né? A raiva tira essa possibilidade. Então, o ponto todo é ter esse controle emocional para poder dispor de toda a sua inteligência para escolher a melhor forma de consertar aquele erro que você está vendo, né? Só que sem estar tomado pela emoção cega, né? Você pode consertar com toda a habilidade e mostrando a cara que você quiser. Você pode ser dura, você pode ser, que bom, você errou, você é boazinho, DVD. Você pode mostrar a cara que você quiser, a partir de uma mente calma. Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Eu queria saber se ele entende esse mecanismo, a tendência desse mecanismo, né, de rotular as coisas, se ele é algo obsoleto, algo que não tem utilidade para nós, e que tende a ficar obsoleto, ou se ele só é disfuncional. A utilidade dele ainda é necessária, o mecanismo é necessário ainda, mas a forma que a gente vê usando ele é que traz como prejuízo toda essa geração de sofrimento. So this process of imputing labels and designations, is it useful yet for us, or there will be a point of when we will not need this process to happen? The labeling is Yes, the philosophy. labeling. No, not the philosophy, the process of labeling. Do we need this, or it's something that we can just give up at some point? So for what? Ou ele funciona mal, ele funciona errado, essa questão, ele só é disfuncional. Is it only dysfunctional, or it's unnecessary? It is necessary. The reason is because sometimes maybe if some people, when they consider themselves as we say, I'm meditating on emptiness, which is they're going on the nihilistic, nothing exists. So they're going falling down into none of things that exist. It's creating too much problems. So if you know about the dependent, empty doesn't mean nothing. Empty doesn't mean non-exist. Empty means dependent, everything's labeled, everything. That means that still exists. So it's take you into middle way. That's why I call middle way philosophy. So if you're going under too much extreme, then empty means non-exist. Then you fall down into extreme. So that's what the middle way, which means not too much, you are not too much extreme, but you are not extreme in this side. So they are not exist independently. Same time they're not, doesn't mean they are not exist. Dependent, relatively, imputed. Keep your mind in the middle way. So it's very important. Esse processo de imputação de rótulo, ele é necessário. Ele não é, ele pode ser disfuncional, mas ele é necessário, né? A gente não pode simplesmente deixar de fazer, né? Porque deixar de fazer, se a gente abandonasse essa compreensão, né, a gente cairia em um dos extremos, né? Um dos extremos é tudo existe concretamente, objetivamente. Esse é um dos extremos. O outro extremo é nada existe, né? Então, o ponto é, esse processo de imputação é a forma como a realidade existe no caminho do meio, né? Por isso que chama caminho do meio, para você não cair nem no extremo do niilismo, de que nada existe, e nem no extremo do materialismo, de que tudo existe concretamente, né? Então é um processo necessário, vai continuar acontecendo. E se a gente abrir mão dele completamente, a gente vai cair em algum dos dois extremos. Esse é útil, né? So that's why this meditation helps. Sometimes if you're going too extreme in the reality world, you don't know how to function that. Because they think meditation is emptiness, means just keeping your mind blank, not thinking anything at all. They consider themselves a meditative emptiness. We have a big mistake, misunderstanding. So it's empty doesn't mean nothing, which means relatively. So even you wake up from the meditation, you are in the reality world, you know all of this, they are exist here. So they exist relatively. So it's not going to something short, your meditation, it's not going to make something, what we call obstruct or contradict with the reality. Because you're meditating empty, which means everything's an interconnection, interdependent. When you wake up, everything's, you see, you hear, they are relatively, they're interconnection. So that's how, meditation is able to function with the reality, both. Então, por exemplo, uma pessoa que medita, passa um tempão meditando sobre a vacuidade, todos os fenômenos, né? A pessoa passa ali, se ela cair no extremo do niilismo, né? Se ela procurar ficar buscando um estado de mente vazia,
né, sem nada, um vácuo assim, ela vai levantar da almofada e não vai funcionar no mundo, não vai saber como funciona, como operar no mundo, né? Se ela compreende que as coisas têm essa natureza, que a verdadeira natureza das coisas é coemergente, é uma codependência, ela levanta da almofada, as coisas continuam funcionando como elas são e ela sabe como fazer, como lidar com aquilo, né? Então, a gente corre o risco de pensar que vacuidade é uma inexistência, né? Então, não teria como o praticante levantaria de lá e não saber como funcionar, né? Então, não é nenhum dos dois extremos. Ele vai levantar de lá e enxergar os fenômenos como originados dependentemente, né? Sem uma existência intrínseca, mas ainda assim surgindo, operando, né? Então, é assim que funciona na prática, né? Essa visão da vacuidade, sem cair em nenhum dos extremos. Thank you very much. Pode traduzir para ele, por favor. Se 4 décadas atrás eu hubiese sabido que poderia escutar esta palestra sobre Nagarjuna, não hubiese brigado tanto com ele, ou seja, com Nagarjuna, por não compreendê-lo e por simplesmente achar absurdas muitas de suas afirmações. Muito obrigada, Geshe-ga. 40 years ago, she wouldn't fight so much against Nagarjuna because she thought it's so complicated and so absurd. She would fight much less. Thank you very much for enlightening our minds about Nagarjuna, Madhyamika. Muito obrigada, Jane. É tão maravilhoso, não é certo, ver alguém expondo e a Jane traduzindo, porque não tem jeito. Com a permissão que nos deu o Geshe para fazer imputações na última resposta, a latinidade não tem jeito, não tem jeito. Muito obrigada, seu Ampunso, muito obrigada, Elisa Mossassa, por permitir-nos esta preciosidade que esperamos que esteja disponível no Gabriel o quanto antes possível para todos vocês através do site, porque eu acredito que é algo para ouvir novamente, e até me atrevo a dizer, até fazer cada um de vocês nos seus lugares pequenos grupos de estudo, pequenas, não é certo, conversas reflexivas com outras pessoas. Muito obrigada a todos, feliz final de noite.